A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando com vocês, mesmo que seja de forma virtual. Sempre é um prazer estar falando com vocês. E antes de iniciar esse estudo, eu quero estar parabenizando todos os membros do ministério pelo comportamento de maturidade espiritual que vocês têm demonstrado neste período de afastamento social por conta dessa pandemia. Vocês estão vivendo aí uma realidade, nós estamos vivendo uma realidade que nós não esperávamos, não fazia parte das nossas reflexões e pensamentos, mas nós estamos vivendo. Mas o comportamento de vocês nesse afastamento da ceia do Senhor, nesse período de isolamento social, foi muito digno, foi muito de ganhar parabéns. E de parabenizar, melhor dizendo. E é por isso que eu estou abrindo esse estudo, fazendo esse reconhecimento. Eu, os pastores do ministério, podemos dizer isso, porque mesmo que nós passamos para vocês poucas informações a respeito desse afastamento, vocês souberam se comportar muito bem. Então, nós só queremos, eu falo aqui em nome dos demais pastores também, nós só queremos agradecer a Deus pelo comportamento que vocês tiveram, e dentro dessa visão me comprometi a estar aqui hoje, trazendo esse estudo baseado nesse tema, a prática da ceia no contexto do conflito teológico histórico. É um conflito teológico histórico envolvendo dois personagens muito importantes da teologia da Idade Média, do período das trevas. E na noite de hoje, eu me proponho apresentar a vocês como isso vai acontecer. Hoje nós estamos dando o início, estou dando o início, e vamos até o dia 20/6, às 19 horas, estaremos fazendo uma apresentação ao vivo. E neste dia estará presente o pastor Ednei Santos, seminarista pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e também estará presente a nossa irmã Denise, teóloga formada na mesma instituição. Nós contamos com a participação de vocês. Nesse dia vai ser ao vivo e nós vamos abrir a oportunidade para perguntas e respostas. Vocês terão liberdade, por meio do chat, fazer perguntas e nós queremos estar prontos para responder. Então, eu conto com a sua participação no dia 20/6, às 19 horas, onde nós estaremos concluindo então esse estudo no qual eu estou dando abertura hoje. Em segundo lugar, feitas essas considerações, eu quero assegurar a vocês a primeira coisa, que a minha proposta de estudo aqui no dia de hoje com esse tema não é estar dando ou fazendo uma exposição histórica da reforma protestante na sua complexidade econômica, na sua complexidade geográfica, na sua complexidade religiosa, porque a história da reforma protestante ela é complexa, uma complexidade muito grande, geográfica, como eu disse, econômica e religiosa. Então, não tenho como proposta tratar desse assunto nessa complexidade. Qual é o meu objetivo, então? Em primeiro lugar, o meu objetivo é analisar a controvérsia e o tratado estabelecido por Martinho Lutero e Ulrich Zwingli e tornando a ceia do Senhor em um grande conflito. Esses dois homens conseguiram fazer isso. Então, a minha proposta está tratando da controvérsia e tratados estabelecidos por Martinho Lutero e Ulrich Zwingli em torno da ceia na igreja reformada e o quanto os resultados dessa controvérsia têm influenciado a prática da ceia no nosso contexto atual. E aí eu quero fazer uma observação que quando eu me refiro aqui ao contexto atual, eu estou me referindo também ao contexto de pandemia, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. E como fica a prática da ceia nesse contexto?
Eu agradeço a Deus pelo entendimento que você vem demonstrando, pela maturidade que você vem demonstrando a respeito desse comportamento, mas eu, como pastor e com os demais pastores e colaboradores da teologia, nós precisamos dar uma posição fundamentada para você. Então, o tema desse estudo é o conflito em torno da ceia no período da Reforma Protestante e a prática da ceia no contexto protestante atual. Repito, dentro desse atual, eu estou considerando também esse período de pandemia. Inclusive, aqui nós vamos tratar daquela condição que alguns irmãos já até me procuraram aqui e trataram comigo desse assunto. E aí, pastor, uma ceia virtual? Até que ponto seria necessário, ou até que ponto seria importante ministrar uma ceia virtual para a igreja? Como nunca foi tratado disso aqui, não havia necessidade, dentro dessa questão também da prática da ceia no contexto atual, nós vamos tratar também da prática da ceia por meio virtual. Tudo bem, meus irmãos? Então, feito essas considerações, eu preciso dizer aos meus irmãos que alguns já são conhecedores, né? Eu preciso dizer a vocês que a Reforma Protestante, fazendo aqui uma consideração, porque não é porque eu não vou tratar do assunto na sua abrangência, na sua complexidade, que eu vou me esvaziar das considerações necessárias. Então, eu preciso fazer essas considerações. Foi um evento religioso, político, econômico, social, né, que ocorreu na Idade Média, no período de 1517 a 1563, na Europa toda. Inclusive, alcançou também alguns países da Ásia, mas o epicentro da reforma foi a Europa. Liderado por homens cristãos que tinham como objetivo trazer a igreja de volta para os padrões bíblicos do Novo Testamento, do qual ela havia se desviado ao longo da sua história. Então, é o que nós vemos de forma sucinta no escopo da Reforma Protestante. E aí nós temos a definição desses homens, a apresentação desses homens. Por exemplo, os dois homens importantes para essa exposição que eu vou fazer aqui, onde concentra a base do estudo que eu estou apresentando para vocês, é Martinho Lutero e Ulrich Zwingli. Foram dois teólogos reformadores importantes, entre outros como John Wycliffe, que teve o seu período em 1328 e 1384, John Hus, que também teve o seu período de 1373 a 1414, e por fim, Savonarola, 1452 a 1498. Então, esses homens, esses teólogos, eles são considerados dentro do contexto histórico como os precursores da Reforma Protestante. Os três morreram condenados pela Inquisição, foram lançados na fogueira, os três. Ou melhor, Savonarola morreu enforcado. Ele foi enforcado, Savonarola. Mas os demais morreram na fogueira. Mas eles deixaram a semente, eles plantaram a semente da reforma. Então é importante nós não perdermos de visão esses eventos que aconteceram. Eu sei, amados irmãos, que muitas vezes parece enfadonho para nós debruçar em cima de um livro ou pôr o ouvido à escuta de datas e narrativas textuais. Mas eu queria dizer para vocês que é muito importante para nós, como cristãos, estarmos atentando para a nossa história, para a nossa base. Porque quando nós conhecemos a nossa história, nós conseguimos refletir melhor o nosso presente, nós conseguimos viver melhor o nosso presente. Seja qual for a natureza, seja religioso, seja social, nós conseguimos
refletir mais, nós conseguimos viver melhor o nosso presente e temos uma grande vantagem. Conseguimos organizar, conseguimos programar o nosso futuro. Por que razão? Porque nós conseguimos olhar para fatos históricos. E no presente, nós conseguimos trabalhar com as nossas perplexidades, com as nossas complexidades e conseguimos organizar a vida de forma com que o nosso futuro nós possamos dizer, tenho mais felicidade. Então, peço a você que tenha paciência e comece a querer ter prazer de ouvir, comece a querer ter o prazer também de fazer as suas leituras para essas verdades, porque eu apresentei para você aqui apenas alguns teólogos da Reforma Protestante. Mas isso tem muitos nomes. Mas esses nomes que eu estou apresentando para você aqui são os nomes fundamentais. E, feito essas considerações, é importante nós entender que a Igreja de Roma, neste período, no período da Reforma Protestante, ela havia perdido a sua característica de igreja edificada por Cristo Jesus com o ensinamento dos apóstolos. A igreja romana, ela perdeu essas características de igreja primitiva, a igreja edificada por Cristo Jesus, no fundamento apostólico, no ensinamento apostólico. Inclusive, eu quero ler aqui com vocês um texto que nos fundamenta nessa exposição que eu estou fazendo aqui, as afirmações que eu estou fazendo aqui nessa exposição. Por exemplo, na carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 1, no seu versículo 22, ele diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então nós estamos vendo que o ensinamento apostólico é que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E essa era a característica da igreja primitiva, da qual a igreja do Império Romano se desviou, se perverteu. Então, esses reformadores, eles não queriam criar uma nova religião, não era a proposta deles fazer uma nova religião, mas eles queriam fazer uma reforma interna nessa igreja, tentando trazer, então, para os padrões do Novo Testamento, tentando trazer para os valores apostólicos, como nós vemos aqui também, num outro texto aqui, no livro de Efésios, na mesma carta, no capítulo 2, versículo 19, nós vamos observar que o apóstolo, ele mostra, o apóstolo Paulo, ele apresenta a igreja sendo edificada pelos apóstolos. É bíblico, nós temos base para isso. E aqui então no capítulo 2, eu quero fazer menção desse texto, versículo 19, de Efésios, diz o apóstolo Paulo para a igreja: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos céus e membro da família de Deus. Agora olha o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. Então, amados, nós não temos dúvida de que a igreja em Cristo Jesus, em qualquer época, em qualquer tempo, ela é fundamentada em Cristo Jesus, ela tem a sua base em Cristo Jesus por meio dos ensinamentos, o fundamento aqui é os ensinamentos apostólicos. E a igreja romana, então, perdeu essa visão, perdeu essa perspectiva de uma igreja edificada no ensinamento apostólico. Ela se deixou levar pela grande disputa comercial, ela se deixou levar pela filosofia predominante do Império, da Grécia, ela se deixou levar pela força do renascentismo, que foi um grande evento que aconteceu também antes da Reforma Protestante, onde Deus deixou de ser o centro do homem, deixou de ser o centro da vida, deixou de ser o centro das coisas, e o homem passou a ser o centro das coisas. Então a igreja romana
se deixou levar e se tornou então a igreja do império. Por isso então que ocorreu essa reforma protestante. Nós vamos observar que a igreja de Jerusalém, a igreja edificada por Cristo Jesus no ensinamento apostólico, era uma igreja que tinha toda uma liturgia fundamentada no ensinamento apostólico. Olhando aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, nós vamos ver que Paulo ensinou ali que a igreja ela precisava estar fundamentada na ordem, a sua apresentação litúrgica precisava estar fundamentada na ordem dos cultos. E eu quero ler esse texto também com vocês, livro de Atos, capítulo 27, capítulo 20, melhor, e versículo 7. Não vamos ter nenhuma dificuldade para ler a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, Paulo diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. E continuou falando até meia-noite. Essa é uma passagem onde Paulo apresenta que a igreja tinha uma liturgia definida. Qual era? No primeiro dia da semana. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja primitiva ela tinha toda uma característica da qual o Novo Testamento registra para nós, e nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos se apoderar. Por exemplo, a igreja primitiva se reunia não em templo. Templo não era a visão da igreja primitiva, mesmo considerando que os primeiros crentes eram de descendência, ou eram todos judeus na sua maioria. Precisamos considerar isso, que eles tinham como princípio, eles tinham como tradição o templo. Eles olhavam para o templo, eles viam no templo a pessoa, a manifestação de Deus. Só que quando eles se converteram ao cristianismo, quando aceitaram o Cristo Jesus como Senhor, esse princípio acabou mudando. Em primeiro lugar, pela perseguição que a igreja sofreu, eles tinham que fazer os seus cultos nos lares. Nós podemos observar que quando Pedro estava preso e alcançou a libertação, conforme registra Atos capítulo 12, e você é conhecedor dessa passagem, nós observamos ali que Pedro sai da prisão e para onde ele vai? Nós observamos na leitura que ele sai da prisão e ele vai para a casa de uma irmã, aonde está acontecendo o quê? Oração. E ele chega lá, uma menina até brinca, né? Porque ele bate na porta e a menina conhece pela voz e não quis nem abrir a porta. Mas o importante para nós aqui não é simplesmente o abrir a porta, é mostrar que a igreja se comportava nessas condições. Então não era uma igreja de império, não era igreja de palácio, mas era uma igreja que acontecia nesse contexto. Os cultos acontecia, segundo o texto bíblico também, né? Acontecia sempre no primeiro domingo do mês, ou melhor, sempre no primeiro dia da semana, que era o domingo. Eles assim adotaram pelo fato de que foi no primeiro dia da semana que Jesus Cristo ressuscitou, e eles faziam, segundo os historiadores e o próprio texto bíblico, eles faziam 2 cultos nos domingos. Eles faziam o culto pela manhã, eles faziam o culto à noite, e era assim que era o viver da igreja primitiva. E aí, ministravam a ceia também nesses cultos. E esse foi o jeito da igreja primitiva estabelecer o seu culto e adoração a Deus. E talvez você pode até estar pensando aí, mas olha, o pastor, ele veio tratar desse assunto agora. Não, ao longo da minha vida aqui como pastor nesse ministério, nós estamos sempre falando sobre essa prática da ceia e sobre a necessidade de nós entendermos o lugar dela no contexto da igreja. Então, nós olhando para a realidade da igreja primitiva e olhando para o comportamento da igreja romana, nós vamos ver que muito e precisava então fazer uma mudança.
Paulo sempre deixou claro que a igreja tinha que se organizar, tinha que ter ordem para se reunir e abrir mão de tudo aquilo que impedia a revelação de Deus, a revelação de Cristo Jesus por meio dos fiéis. A igreja não era o templo, a igreja era o povo. A igreja era considerada como um grupo de pessoas que se reunia, no qual Cristo Jesus fazia presença. Bom, então, como eu disse, assim era a igreja primitiva. Porém, a igreja romana, repetindo aqui essa parte, se desviou não só da liturgia, mas se desviou da essência dessa igreja, negligenciando os fundamentos apostólicos. Bom, o que aconteceu então, pastor? A igreja fechou? Não, a igreja não fechou. A igreja virou até mesmo um balcão de negócio em determinado momento da história. Mas nós vamos perceber que predominou que, ao invés do culto, denominalmente eles usaram um outro termo. Eles usaram o termo para o culto, foi feita uma inversão para a missa. Ao invés do culto, a missa. Então a igreja romana, ao longo do tempo, foi transformando o culto. É uma expressão que talvez não tenha tanta diferença para você que está me ouvindo, mas é uma expressão significativa dentro do contexto da liturgia. Era o culto cristão. Então, a igreja romana mudou e deu então a missa. Passou a ser uma tarefa que seria realizada somente pelo clero. Já não era mais aquela participação da comunidade, já não era mais aquela participação dos fiéis, mas a missa passou a ser uma tarefa especial realizada por um clero ordenado, que é o que nós chamamos de governo clericalizado. A igreja tinha um governo clericalizado, então não era mais um governo dos fiéis, mas era o governo clericalizado. A Eucaristia e a Santa Ceia continuava a ser celebrada a cada domingo, como era na igreja primitiva, mas a congregação não mais participava, a não ser na Páscoa. Já pensou, meus irmãos? Os fiéis que participavam da ceia todo domingo pela manhã, de repente, gradativamente e de certa forma até brutal, eles começaram a perceber que eles foram ficando para trás, até o momento em que o clero trouxe um novo ensinamento, dizendo que agora a ceia só poderia ser ministrada ao grupo de clero, aqueles que tinham a ordenança, ou seja, era um governo clericalizado. E os fiéis ficaram abandonados e só participavam da ceia do Senhor na Páscoa. A missa era rezada no latim. O latim tornou-se a língua da liturgia em lugar da língua do povo. Então, eles tinham dificuldade até para poder participar da celebração, porque a língua já não era a mesma. E quer mexer com o povo, quer transformar um povo, mexe com a sua língua. É o caminho para transformar um povo, é mexer com a língua. E o sacerdote, o clero, ele passou a ministrar a missa chamadas missa votivas, que no latim significa devotada. E essas missas votivas, elas trouxe uma grande diferença em relação ao culto da igreja primitiva. Tudo isso aconteceu nesse período aqui, amado, que eu passei para vocês aqui, de 1517 a 1563. Foi um período de 46 anos, onde houve tempo suficiente para ocorrer essas transformações. E vou retomando aqui, então, a missa devotiva, ela era celebrada depois da reforma, ela era celebrada pelo clero, e esse clero, ele alcançou uma autoridade muito grande. Por quê? Porque ele era o que fazia a celebração na língua da qual foi conciliada predominar no seio da igreja, no latim, e era ele que entrava na presença de Deus, entre aspas, para abençoar os fiéis. Essa era a característica da igreja romana. Eu quero dizer para você, até fazendo uma observação,
que nós precisamos estar atentos da diferença da missa ao culto, para que você possa entender que não é só nomenclatura. Ah, não, pastor, é tudo igual. Missa é missa e culto só muda o nome. Não, não muda só o nome, não muda só a nomenclatura. Existe uma diferença da missa ao culto. Por exemplo, a missa é apresentada a Deus como um sacrifício pelo pecado ou pelos pecados. A missa é apresentada a Deus como um sacrifício pelos pecados. Por quê? Na oficialização da missa, na hora que ela está acontecendo, na oficialização da missa, na prática da Eucaristia, que era a ministração da hóstia ou da ceia para nós, o que acontecia? Acontecia que eles entendiam que naquele momento o corpo de Cristo era real, era presente, que aquele pão era realmente o corpo de Cristo e que aquele sangue, ou aquele vinho, perdão, que era apresentado, que é oferecido aos fiéis, era o sangue verdadeiramente de Jesus. E os fiéis acreditavam e aceitavam isso. E eu queria até dizer para você que a diferença entre missa ao culto já inicia por aqui. Repito, não é só na nomenclatura, não é só no nome. Repito isso para você, para que você possa memorizar. A diferença estava nesse padrão aqui. O culto que nós prestamos a Deus, ele não tem poder para remir os nossos pecados. Não é essa teologia que eu aprendi e que nós ensinamos. A missa, ela ganhou dentro de um concílio de pastores e líderes, de sacerdotes e bispos, padres, essa conotação. Ela passou a ser um sacrifício oferecido pelos pecados. Você consegue entender que as pessoas iam para a igreja e elas iam não para prestar um culto a Deus, porque você observa que praticamente eles nem louvavam, eles só ficavam ali submissos àquelas palavras que para eles eram palavras de libertação e posse. Então, o clero, ele ministrava em todas as ceias, tinha que ser ministrado, em todas as missas, perdão, tinha que ser ministrado a ceia, a hóstia, que na verdade também é diferente. Fala, não, pastor, a hóstia e a ceia é a mesma coisa. A hóstia só muda também o nome. Não, querido, não muda só o nome. A hóstia, ela tem o significado de sacrifício. Essa é a denotação dela no grego. Ou melhor, no latim. Ela significa sacrifício. Então, todo domingo de manhã, você pode observar que nas missas de hoje também funciona assim. Todos os domingos de manhã ou à noite, eles iriam para a missa, depois de todo aquele ritual, tem a celebração da hóstia. Mas quem que é que participa? Todos os fiéis? Não, de acordo com o ensinamento, os fiéis não podiam participar, só participavam alguns do pão, parcialmente participava do pão, mas não podia participar do vinho, porque daí então já tinha ganhado uma pequena transformação nesse período. Mas a princípio eles não participavam de nada a não ser na celebração da Páscoa. E no decorrer do tempo, fazendo a consideração daqueles teólogos que eu já citei aqui, do John Wycliffe, John Hus, o Savonarola, que foram os teólogos precursores da Reforma, eles foram mexendo um pouco nisso aí, eles conseguiram até trazer para a igreja já algumas mudanças dessa natureza. Mas essa missa, ela ganhou um caráter tão poderoso, ela ganhou um caráter tão importante, que ela passou então a ser objeto de promessa. Essa missa ela ganhou uma projeção de bênção, como nós falamos hoje e como tem muitas pessoas que entendem e estão procurando. Qual que eram as promessas que essa missa garantia? Ela defendia o viajante no perigo. Quando você ia para a missa de manhã, você participava daquele ritual, podia sair para onde você fosse, estava fechado. Aquela missa, entre aspas, ela garantia o viajante do perigo. Ela preservava o barco nos mares bravos. Tudo isso era promessa que era feita nessa missa. Ela dava provisão dos grãos e a ajuda na lavoura. Quer dizer, olha,
seu feijão vai produzir maravilhosamente, porque você participou da missa, você participou da hóstia, vai produzir. Olha, ela abençoava todo o que desejava ser rico. Então, se a pessoa desejava ser rica, ela ia para a missa com esse propósito de ser rica, e essa missa era promessa de riqueza. Querido, ela prometia até bom, provia até bom casamento. As pessoas iam para a missa e dentro dessa visão também, eu vou porque eu preciso ter um bom casamento. E o que me garante isso? É a missa. É a minha participação na missa. A minha participação na missa. Porque era isso que os cleros, os papas, faziam então para os fiéis. Bom, como se não bastasse, surgiu também o comércio das indulgências. Vocês já viram falar das indulgências? Eu creio que vocês já ouviram falar. Como se não bastasse todo esse poder simbólico dessa missa, que era ensinada em todas as igrejas naquele período, e a igreja romana era a igreja-chave, como se não bastasse, surgiu também o comércio das indulgências. E esse comércio estava diretamente ligado com o sacramento, com a penitência. Olha, irmãos, o que era a indulgência? A indulgência era como uma duplicata, como uma nota, digamos assim, é uma duplicata, um documento que a gente tinha antigamente, nota promissória. Era como uma nota promissória. Você ia lá, comprava aquela nota promissória, pagava um valor, e depois para os fiéis, para o clero, para o papa, e eles faziam então, essa é a indulgência, eles faziam para você então uma garantia de que os seus pecados estavam perdoados. Ele garantia a absolvição desde que o pecador pagasse alguma coisa. Irmãos, é só você ler, é só você não ver essa leitura e até mesmo esse tempo que eu estou expondo aqui para vocês como um enfado. Porque nós precisamos estar sempre nisso, para que nós possamos valorizar mais o que nós somos e o que estamos vivendo agora. Então, o comércio das indulgências estava diretamente ligado ao sacramento da penitência. Então, a pessoa tinha um pecado, ela tinha que fazer uma penitência. Qual que era? Olha, é o seguinte, eu compro uma indulgência. Qual que era o propósito dessa verba, desse dinheiro? Era para construir a capela de São Pedro, que está em Roma até hoje, e outras, mas essa era a palavra-chave. Lembra quando nós fizemos aqui, abrindo um parênteses para ilustrar, quando nós fizemos aqui a arrecadação de fundo para construir o nosso templo? Vocês estão lembrados? Lá também foi dessa forma. Só que, na verdade, o que eles faziam? Olha, você vai contribuir, nós estamos construindo aqui a capela de São Pedro e nós precisamos de verba. Qual o caminho? O caminho era negociar a fé, era negociar a situação do cristão fragilizado na fé. Então ele tinha muito medo do inferno, porque o inferno era pregado intensivamente nesse contexto. Esse contexto era céu e inferno, de uma forma enfatizando sempre mais a questão do inferno, e as pessoas tinham o desejo, como nós temos, da salvação. Então eles iam lá e compravam essa bendita indulgência. Após arrepender e confessar o pecado, não era simplesmente comprar, tão somente comprar, não. Era mostrar arrependimento, confessar. Estão lembrados do confessório? A pessoa entrava no confessionário, a pessoa entrava lá no lugar para se confessar. Então, era isso, eles tinham que entrar no lugar ali onde eles podiam confessar e confessar os seus pecados, pagar aquela taxa e ter a garantia da absolvição desde que pagava a taxa. A indulgência, como eu disse, quero reforçar, era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro e livraria o que comprasse da condenação da pena do pecado. Essa era a característica dessa igreja que foi objeto de reforma, que precisava ser reformada.
Mas como foi possível sustentar um conceito teológico dessa natureza? Você pode estar aí pensando, e eu também quero dizer para você que eu pensei dessa forma. Como que pode? Será que as pessoas são todas sem conhecimento? Será que as pessoas não têm como pensar? Não, querido. Olha para o nosso contexto atual. Olha o que está acontecendo. Quando nós fizemos aqui, retomando a ideia do nosso exemplo de forma física, quando nós fizemos aqui física e literal, quando nós fizemos aqui a proposta do crendo para construir, vocês colocavam no envelope de vocês uma importância. Vocês entregavam os dízimos de vocês, mas nunca foi mencionado que essa oferta e que esse dízimo tinha poder para poder perdoar o pecado de vocês ou tirar vocês de uma situação complicada. Sempre foi colocado que você estava cooperando para que a obra de Deus pudesse chegar aonde Deus espera que ela chegue, e ela está chegando. Então, voltando dentro do contexto que nós temos aqui, nós vamos então entender que como foi possível sustentar um conceito teológico dessa natureza. Deixa eu contar para você e você vai estranhar. Cria-se que Cristo Jesus, ensinava-se e cria que Cristo Jesus e os santos da época tinham alcançado tanto mérito durante a sua peregrinação, durante a sua vida aqui na Terra, que o excedente dos méritos deles estava guardado num tesouro celestial do mérito. Irmãos, é verdade. Estava guardado num tesouro chamado celestial do mérito. E sabe quem tinha poder para pegar e buscar esse excedente de benefício, de boas obras que estava guardada lá para redimir a vida de alguém? Sabe quem tinha poder? Só o clero. Ele entrava em oração segundo o entendimento deles e trazia aquele excedente de boa obra, aquele excedente de boa ação e prometia aos fiéis que recompensaria, reporia, era uma reposição de bênção. Então aquele que estava armazenado no estoque do mérito, o Papa ia lá na oração, trazia e colocava com palavras de ministração e a celebração também da ceia, da hóstia, sobre a vida dos pecadores, e eles então estavam livres dos seus pecados. Por último, eles estavam também oferecendo, estenderam esse privilégio, esse cuidado, até para os que estavam mortos. Então, por exemplo, morreu um parente meu, ele morreu no pecado, ele não estava bem, e eu estou preocupado com a salvação dele, porque eles ensinavam também o purgatório, ele está lá no purgatório, e eu espero então que ele saia do purgatório e vai para o paraíso. O que eu posso fazer? Então tinha esse intervalo. Tudo esse contexto criava o pretexto para eles poderem tirar dos fiéis o valor. E aí, então o que eu faço? Eu vou lá, pago uma indulgência, peço uma missa para aquele meu parente que está no purgatório. E o Papa vai fazer essa missa e a igreja e os fiéis vão estar juntos. Então, lá no purgatório, ele alcança essa bênção. Então, eu quero concluir nesse exato momento só mostrando para você o perfil da igreja romana, igreja cristã romana, também considerada uma igreja católica. Para afirmar para você por que ela precisou de uma reforma. Porque teve homens como Lutero, teve homens como John Zwinglio, que olhou e viu a necessidade de mudar por conta dessas coisas. Então, eu concluo dessa forma aqui, mostrando para vocês esse ponto, porque surgiu tudo isso, mas prometo voltar sábado que vem, falando sobre os reformadores em ação de mudança. Amém? Te aguardo. Deus abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus.